E aí, gente doce, estão prontos para mais uma super aula de confeitaria? Então hoje nós vamos falar sobre o pão de ló, que entre as massas montadas na confeitaria, o pão de ló é o rei, né? Porque temos também os merengues feitos com as claras de ovo, temos a daquasa também feita somente com claras. Então o pão de ló ele é o rei praticamente das massas montadas dentro da confeitaria. A primeira coisa que nós precisamos saber é que no pão de ló não vai absolutamente fermento, aquele fermento químico em pó. O pão de ló no forno ele tem um crescimento físico e não químico. Na confeitaria existem vários tipos de fermentações. A fermentação química, né, dada pelo fermento químico em pó. A fermentação biológica, feita pelo fermento biológico fresco. A fermentação natural, dada pelo fermento natural. E a fermentação física, que é através do próprio produto mesmo. O pão de ló tem uma fermentação física, que quer dizer que ele cresce através do englobamento do ar, né, junto ali com os ovos. E o que é feito? Ele engloba o ar através dos ovos inteiros e o açúcar. Então, montando os ovos inteiros com açúcar, acontece o processo de englobamento do ar. Então, o que acontece é que nós iremos montar os ovos com o açúcar até englobar a maior quantidade de ar possível, para que na hora que leve ao forno o ar reste firme dentro do forno. Os ovos eles podem ser enriquecidos de gemas ou enriquecidos de claras. Então, por exemplo, para 1 kg de ovos, né, vamos dizer assim, 1 kg de ovos, você pode acrescentar 1/4, ou seja, 250 gramas, ou de claras ou de gemas, tá? Se você acrescentar gemas, ele vai ficar um pão de ló mais saboroso, né? Mais amarelo, claro, né? Acrescentei gemas. E os alvéolos do pão de ló, ele vai ficar mais pequenininho. Se você acrescentar mais claras, ele vai ficar menos saboroso, né? Vai ficar mais branquinho. Também 250 gramas para 1 kg, ou seja, 1/4, tá? De ovos. E aí, as claras, se você acrescenta as claras, o pão de ló, ele vai ficar com os alvéolos maiores, tá? Ele fica maior, não fica pequenininho. E ele fica mais leve. Se você acrescenta as claras, fazer um pão de ló, por exemplo, então, de ovos enriquecido de claras. O que vai acontecer? Para que ele vai servir? Ele serve porque, como os alvéolos são maiores, ele tem a capacidade de absorver mais líquidos, portanto, ele é um pão de ló para ensopar, né, de água, ou seja, potear lá no sul do Brasil. E também aqui na Itália a gente tem a mania de falar: vamos potear o pão no café com leite, o bolo potear o bolo no café com leite. Fica delicioso, né? Ou seja, você quer um pão de ló que ele absorva a maior quantidade de líquidos, que ele fique bem molhado, acrescenta e enriquece ele com claras. Se você quiser aquele pão de ló mais durinho, mais firme, que não necessita tanto absorver líquidos, enriquece ele com gemas. E um pão de ló enriquecido de claras, aumentamos a quantidade de proteína, porque as claras são cheias de proteína, e a proteína tende a englobar mais, a absorver mais os líquidos, por isso fica mais uma esponja, né? Ele absorve mais o pão de ló enriquecido de claras. Qual é o açúcar ideal para montar junto com os ovos? É o açúcar aquele de mesa, o açúcar cristal ou um pouco refinado, aquele é o açúcar ideal, tá? Para montar junto com os ovos. E agora falando da farinha, qual a melhor farinha para nós fazermos um pão de ló que tenha um bom resultado?
Então a melhor farinha é uma farinha de trigo com uma força W de aproximadamente 180, tá? A força 180 a 220, força W. Mas nem todos os rótulos atrás das farinhas tem escrito qual é a força da farinha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar a quantidade de proteína, porque quanto maior a porcentagem da proteína, mais glúten ela tem. E o pão de ló não serve glúten, né, gente? O pão de ló não é um doce fermentado com os fermentos biológicos, fermento natural. O pão de ló como nós falamos no início do vídeo, é uma fermentação física. Então ele precisa de uma farinha fraca, uma farinha com pouca proteína, que não desenvolva tanto o glúten, que seja em média de 7 a 8% de proteína, tá? Que é a média das farinhas, da porcentagem de proteína das farinhas do Brasil. O trigo brasileiro tem uma porcentagem de proteína muito fraca, tá? Que é em média de 7 a 8%. São poucas as farinhas brasileiras que possuem 10% de proteína. As farinhas italianas possuem entre 10 e 14% de proteína. Então, quando nós vamos utilizar aqui, fazer um pão de ló, as farinhas que são utilizadas aqui é em média de 10% de proteína. No Brasil, 8% tá ótimo. E 10% porque eu não achei nenhuma farinha, não consegui achar nenhuma farinha brasileira que tenha mais de 10% de proteína para fazer tipo os doces fermentados. Então a média que você vai fazer um pão de ló é 7 a 8% de proteína, a média da farinha que você vai utilizar. Então nós falamos que nós podemos enriquecer um pão de ló com gemas, enriquecer o pão de ló com claras, colocando 25% ou de gemas e 25% ou de claras, né, do ovo, do peso do ovo. Mas nós também podemos enriquecer esse nosso pão de ló com gorduras, com o tipo de gordura, que pode ser a manteiga derretida, pode ser o óleo vegetal, né? Eu aconselho geralmente vocês utilizarem ou óleo de milho ou óleo de girassol. O óleo de girassol é ainda melhor porque ele não tem cheiro, não tem gosto nenhum, tá? Pode ser também o óleo de oliva, mas daí vai aumentar muito o custo de produção deste pão de ló. Então, as gorduras geralmente são essas que podemos enriquecer o nosso pão de ló. E qual a quantidade ideal de gorduras para ser colocada dentro de um pão de ló? Então, nós vamos fazer a medida através do peso do açúcar. Por exemplo, se você vai fazer uma quantidade lá de pão de ló, que é 1 kg de açúcar, então nós vamos acrescentar 1/4, ou seja, 250 gramas de ou manteiga derretida, ou óleo de girassol, ou óleo de oliva, ou banha de porco, enfim. Então, a quantidade de gorduras que pode ser acrescentada no pão de ló ideal é 25% do peso do açúcar. Acrescentando um tipo de gordura no pão de ló, você vai deixar ele mais saboroso, até mais esfarelento, porque lembra que quanto mais gordura você acrescenta em um produto de confeitaria, mais friabilidade você vai dar, tá? Também pode ser acrescentado como um tipo de gordura, por exemplo, um óleo de amendoim, né? Você quer enriquecer, dar sabor ao teu pão de ló com uma pasta, um óleo de amendoim, pode colocar um óleo de amendoim, sempre lembrando que é 25% do peso do açúcar, a quantidade. E o cacau? Também podemos enriquecer o nosso pão de ló com o cacau, ou cacau em pó, ou chocolate derretido. Se nós vamos acrescentar o cacau em pó, nós vamos acrescentar máximo 80 gramas para cada quilo de farinha. Aí você vai fazer a conta aí de quanto você vai fazer de pão de ló. 1 quilo de farinha, eu retiro 80 gramas de farinha e acrescento 80 gramas de cacau em pó. Eu posso fazer também com chocolate derretido. O que eu vou fazer? Eu retiro 200 gramas de farinha e acrescento 200 gramas de chocolate derretido. Então nós vamos enriquecer o nosso pão de ló. Pode ser enriquecido em vários sabores. O importante é você saber balancear e equilibrar essa receita.
E podemos acrescentar também uma farinha de fruta seca, que pode ser o amendoim triturado, as amêndoas trituradas, a fruta seca que você preferir, ou as nozes. O importante é que o peso da farinha de fruta seca não supere o peso do açúcar. Por exemplo, se uma receita de pão de ló que você tem ali, você faz 1 kg de farinha, por exemplo, é acrescentado 400 gramas de açúcar, o peso da farinha de fruta seca não pode superar as 400 gramas de açúcar, o peso de açúcar, entenderam? E outra coisa importante é que o peso da farinha é cada 100 gramas de farinha equivale a 300 gramas de fruta seca como poder de massa, entendeu? Como poder de fazer crescer o teu pão de ló. Ou seja, se eu acrescento 300 gramas de fruta seca numa receita, eu tenho que retirar 100 gramas de farinha, tá? 1 e 3, que vai ser o mesmo poder, vai ter o mesmo poder de crescer e o poder de massa, como se fosse as 300 gramas ali de farinha de trigo. E um outro ingrediente que também podemos enriquecer o nosso pão de ló são os âmidos, âmido de milho, âmido de arroz, tá? A fécula de batata, que eu sei que é mais difícil de achar no Brasil, que é o âmido da batata, né? Então, os âmidos também são 1 kg de farinha, nós podemos acrescentar 1/4, ou seja, 250 gramas no máximo de âmidos, tá? Substituindo sempre, tiro 250 gramas, acrescento 250 gramas de âmidos. E o âmido, dentro do pão de ló, ele tem como função dar um pouco mais de friabilidade, ele deixa um pouquinho mais esfarelento, mais fofinho também o pão de ló. E também nós podemos enriquecer o nosso pão de ló com os aromas. Podemos utilizar um aroma de canela, que geralmente vai 1 colherzinha de chá para 1 kg de farinha, por exemplo. Então podemos enriquecer com a canela, podemos enriquecer com a baunilha, essência de baunilha, com raspas de limão. Vai da sua preferência aí para fazer um pão de ló bem cheirosinho, bem fofinho e saboroso. Bom, no que se refere o balanceamento dos ingredientes, já tá tudo explicado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem o vídeo para vocês estudarem melhor e entenderem melhor. Eu sei que não é muito fácil de entender, mas conforme vocês vão adquirindo prática, estuda e coloca em prática, vocês vão se desenvolvendo e entendendo melhor. Então agora sim, ó, existem 3 tipos também de massas de pão de ló. A massa pão de ló pesada, a massa média e a massa leve. O pão de ló, ele é feito o balanceamento dos ingredientes através dos ovos, tá? Então temos como referência 1 kg de ovos. Já a massa sablé, por exemplo, como vocês viram no outro vídeo, ela tem o balanceamento da receita através da farinha, as carolinas, a patechus através da água, o creme de confeiteiro através do leite. Então, como base, a base, vamos balancear a receita, o pão de ló, através dos ovos. Então, por exemplo, vamos utilizar 1 kg de ovos para ficar fácil da gente entender. 1 kg de ovos, 500 gramas de farinha e 500 gramas de açúcar. Então, geralmente o açúcar tem o peso igual ao da farinha. Então aqui nós iremos obter uma massa leve, porque os ovos é o dobro do valor do peso da farinha e do açúcar, então ele vai incorporar muito ar dentro dessa massa. Já para a gente fazer uma massa pesada, que não quer dizer que a massa é pesada, pesada quer dizer que é uma massa resistente, é uma massa que eu posso rechear e colocar vários extratos em cima dela, que ela vai resistir. Para a massa pesada, nós vamos utilizar 1 kg de ovos, 1 kg de farinha e 1 kg de açúcar. Olha, já
vai englobar, incorporar menos ar, portanto ela vai ficar mais preenchida e aí nós vamos obter uma massa mais pesada. E um pão de ló com uma massa média, com um peso médio, é 1 kg de ovos, 665 gramas de farinha e 665 gramas de açúcar. Então, ele vai ficar um pão de ló médio, não vai ser aquele pão de ló tão resistente, ele vai ficar um pouco mais, englobar um pouco mais de ar dentro da massa. Na hora da montagem do pão de ló, é importante que os ovos estejam à temperatura ambiente. Se por acaso não deu tempo de você retirar os ovos da geladeira e deixar eles em cima da bancada até o momento de vocês começarem a montar, que geralmente retirar 1 hora antes de montar, então o que você vai fazer? Ou vocês pegam uma bacia em banho-maria e sempre mexendo os ovos, assim ó, com uma colher mesmo, só para esquentá-los, tá? Sempre mexendo ali em banho-maria até ele atingir 29 graus. Se caso vocês têm medo e não querem fazer, vocês podem fazer diretamente na bacia da planetária utilizando um maçarico, sempre passando ao redor da bacia, se a bacia for de inox, né, ou de alumínio, passando ao redor da bacia, que assim ele vai ganhando força para englobar ar. Por que os ovos precisam estar a uma temperatura ambiente ou uma temperatura de 29 graus aproximadamente, que seria o ideal, né, para a hora de montar? Porque assim, se ele estiver a uma temperatura de 29 graus, ele tende a montar mais rapidamente, tá? Não perde a estrutura da proteína e aí a proteína fica inteira, fica linda. Se ele estiver frio, a proteína não monta, então ele vai ter que fadigar até conseguir começar a montar se os ovos estiverem frios, e aí a proteína fica fraca, monta demais e bate ela demais e aí ela não consegue ficar firme e estruturada. Por isso que é importante que os ovos estejam à temperatura ambiente ou a 29 graus, que seria a temperatura perfeita para fazer um ótimo pão de ló, resistente, firme, bonito, fofinho, alto. E como que nós vamos montar os nossos ovos, tanto enriquecidos com gemas como com claras? Nós vamos montar com o fouet, óbvio, né, gente? Porque o fouet monta, né? Cada instrumento na confeitaria tem sua função. O fouet monta a raquete. A raquete, ela mistura, ela incorpora uma massa média, e o gancho, as massas pesadas, né? Geralmente os doces fermentados, geralmente não, os doces fermentados, eles são feitos com o gancho ou com o braço aquele. Aqui na Itália, os doces fermentados geralmente são feitos com aquele braço, como se fosse 2 braços assim, ou com o gancho também são feitas as massas pesadas, as massas leves com o fouet, a massa média com a raquete e a massa pesada com o gancho. E quando vocês forem montar ali o pão de ló, a planetária tem que estar a uma velocidade médio-alta, não altíssima, para não estressar demais ali a proteína, e também não baixa, porque senão ela não vai montar. O ideal seria uma médio-alta, uma velocidade 7, 8, né? Não 10, um 7, 8 é uma velocidade ideal. Na hora de você preparar as formas para colocar o pão de ló dentro, a massa do pão de ló, é importante vocês untarem bem, tá? A massa, a forma, untarem bem e enfarinharem bem, tá? Porque senão ela tende a não se destacar, não se destaca da forma. Se vocês preferirem, pode colocar uma parte de papel manteiga embaixo e untar e enfarinhar nas laterais. Se não, unta bem e enfarinha bem. De preferência com o spray estacante, tá? Aquele spray o spray de manteiga destacante. Eu não sei no Brasil direito como que se chama, mas é um spray, como se fosse um óleo dentro de um spray
Por quê? Porque geralmente o pincel que a gente vai pincelar ali pra fazer com a manteiga, a não ser que você use um papel, né, e passa todo, o pincel ele tende a reter bactérias, tá? Geralmente é quase impossível retirar todas as bactérias que tem presente ali por causa da umidade, por causa dos resíduos que ficam, enfim. Então, os pincéis geralmente não são aconselhados se você trabalha com um lugar aí que você vende seus pães de ló, enfim, trabalha com confeitaria. O pincel não é muito aconselhado. O spray para você untar e depois a farinha, abundante farinha, depois bate a forma para você conseguir desprender o pão de ló com facilidade. É importante que vocês lembrem também que peneirar a farinha e os âmidos, por exemplo, se vocês enriquecerem o pão de ló com âmido ou com cacau em pó, é importante que vocês peneirem, tá? Para que todos eles fiquem bem soltinhos, para que na hora de incorporar junto com a massa montada de ovos e açúcar, ela possa englobar com homogeneidade, para que fique tudo homogêneo e o pão de ló possa crescer parelho, né? Bem homogêneo. Outro detalhe importante, se vocês enriquecerem o pão de ló com uma massa gordurosa, com uma gordura, ou a manteiga derretida, ou óleo vegetal, vocês não vão acrescentar essa gordura diretamente lá na massa montada. Não, porque senão ela não vai englobar. Por quê? Porque são duas, como se fosse uma parte líquida e uma parte gordurosa, elas não vão se misturar assim, de uma hora para outra. Então, o que vocês vão fazer? Depois que os ovos já estiverem montados, vocês retiram uma parte daqueles ovos montados, mistura ali junto com o óleo vegetal ou com a manteiga derretida, e então aquela massa ali que vai estar misturada, aquela manteiga que vai estar misturada com aquele pouco aí eu posso acrescentar ao restante da massa dos ovos montados, que aí ela vai ficar toda englobada perfeitamente. Outro detalhe importante que vocês precisam saber é na hora de vocês incorporarem a farinha junto ali na massa de montada de ovos, porque se você mexer de qualquer jeito, todo o trabalho que a planetária, a batedeira teve para incorporar o ar, vai por água abaixo. Então, delicadamente, pouco por vez, vocês vão de baixo para cima, girando a batedeira, tá? Até incorporar vocês acrescentarem toda a farinha. E outra coisa importante é na hora de vocês colocarem nas formas. Se você faz uma grande quantidade de pão de ló, você vai fazer 10 ou 5 pão de ló por vez. É importante que vocês pesem cada forma, tá? Para que fiquem todas iguais. Se as formas são, você pode colocar uma 400 gramas, a outra 500, a outra 300, então vai ficar, os pão vão ficar desproporcionais. É importante que vocês pesem todos eles, tá? E agora eu vou explicar pra vocês por que o pão de ló cresce dentro do forno. Então imaginem um balão de ar quente, quando o ar quente chega, aquele balão cresce e fica todo cheio. Praticamente o ar que nós englobamos ali na hora de montar os ovos, que ele vai ficar ali, ó, então ele vai tender a querer sair de dentro. Então quando ele vai aumentar a proteína que englobou esse ar, tá? Ela vai crescer, e o que vai acontecer? Quando crescer, chega a um certo ponto que ela vai coagular por causa do calor, né? Do calor do forno. Então ela coagula, as proteínas se coagulam. E os âmidos da farinha, do âmido que você que tem presente dentro do pão de ló, eles vão se gelificar. Então o pão de ló, ele existe por causa da coagulação das proteínas. E quanto maior a proteína, quanto mais a proteína engloba ar, maior o pão de ló vai ficar. E por causa da gelificação dos âmidos presentes nas farinhas. É por isso que não podemos abrir a porta do forno antes do tempo de fazer a coagulação das proteínas, porque se a proteína não está coagulada, os âmidos não se gelificaram, se você abre a porta do forno, eles
tendem a baixar, porque as bolhas de ar tendem a baixar, e aí você perde seu pão de ló e fica abatumado. E a última coisa super importante é que o forno esteja pré-aquecido. Geralmente o pão de ló, ele é enfornado a 180 graus aproximadamente, tá? E o que acontece? Todas as proteínas, quando chega a 65 graus, elas se rompem, se rompe. O que acontece? Ela vai liberar o ar ali, vai liberar a água que tem dentro da proteína, tá? Que ela vai coagular a proteína, liberando a água, vai molhar a farinha ali, os âmidos, que vai gelificar o âmido. É isso que acontece dentro do forno, é esse processo que acontece na hora que vocês vão levar o pão de ló no forno. Então é importante que o forno esteja sempre pré-aquecido, 180 graus, pode ser ventilado, pode ser forno estático. Se for ventilado, ele vai formar uma pelezinha um pouco mais grossa na parte de cima. Se for o estático, ele não vai formar, mas não tem problema. Se for o forno estático, aumenta um pouquinho. Se ele não é aquele forno ventilado, aumenta de uns 10 graus a temperatura ali do forno. E assim que você retira do forno, é importante que você vire ele, ou pode ser em cima de uma grelha, melhor ainda, tá? Para que ele se resfrie fora da forminha, tá? Com delicadeza ali, ó, taca, para que ele não se quebre e deixe ele esfriar em cima da grelha. Bom, no que se refere ao pão de ló, isso é tudo, a parte técnica, a parte teórica, toda essa parte técnica que eu estou passando para vocês é próprio para vocês usarem a imaginação e vocês entenderem como fazer o pão de ló perfeito, do seu jeitinho, e aí você pode usar essa imaginação e criatividade e fazer do seu jeito, com a sua própria receita, sempre seguindo a regra ali do balanceamento, do equilíbrio dos ingredientes, para não dar errado aí o final da sua receita. Então, continua me seguindo, escreve aqui embaixo qual é o próximo ingrediente ou o próximo produto que você gostaria de saber mais profundamente. E eu já estava esquecendo de pedir para vocês, se vocês não deixaram seu like, deixa seu like aí se vocês gostaram. Escreve para mim e comenta aqui embaixo o que vocês acharam o que vocês estão achando desses vídeos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Espero vocês sempre por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.